E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem vos fala é o Murilo, como sempre, e hoje estamos com um convidado mais do que querido, um convidado amado por todos aqui na escola. Estamos aqui com o Rafa Souza. Olá meus amigos, tudo bem? E aí Rafa, como você está? Tô bem, um prazer demais estar aqui de novo. Vocês também são muito queridos aí por mim, por todo mundo. Eu acho que é sempre legal, falar, né, quem é Rafa Souza, porque tem pessoas que podem não conhecer, talvez o pessoal do 2D, talvez não seja tão familiar, né? Quem acompanha a escola sabe, porque a gente sempre faz conteúdo com o Rafa, a gente já gravou alguns podcasts com o Rafa, temos aqueles vídeos muito bons que a gente fez, o Journey, com você, que o Espadoto, ficou muito bons os vídeos, recomendo que todo mundo vá lá assistir. O Rafa também é nosso parceirão aqui, que tá sempre fazendo os insights, né? Bom, uma honra de novo, né? Tá aqui falando com vocês. Eu, na verdade, comecei a trabalhar com arte em 2003. Eu estudo desde 99, mais ou menos. Estudo desenho e 3D. No início, 3D generalista, como a maioria das pessoas, aprendendo a modelagem, a parte também de rigging, animação, um pouco até de programação no início. E aí, alguns anos depois, eu comecei a me especializar mais na questão de personagens. Como trabalho é modelagem de personagem 3D, mas também estudo muito desenho de personagem, porque eu amo. E acho que até um certo ponto tudo isso está ligado, né? Mesma coisa no final de contas. E aí já trabalhei em produtora, dou aula de arte já há alguns anos, né? Tem meu canal no YouTube também sobre isso. E tô aí pronto para falar um pouco sobre... O canal do Rafa é muito bom para quem quer estar aprendendo 3D, né? Que o Rafa posta muita coisa, um conteúdo sensacional. Ah, obrigado. E o Rafa é um ótimo professor, então conheçam as coisas que o Rafa faz. E até o pessoal que não faz 3D, que estuda só 2D, o Rafa é um cara que ele tem uma visão muito foda, assim, sobre a arte no geral, né? Sobre ser um artista. Então é muita coisa relevante que você não precisa ser um cara que só estuda 3D para acompanhar o trabalho do Rafa. Obrigado demais pelo elogio, fico honrado. Imagina, só verdades. Mentira, você diz isso pra todos que eu sei. Mas estamos aqui hoje, Rafa, para conversar sobre estudo e procrastinação, né? Exato. Quem acompanha todos os episódios aqui do nosso podcast, o estudo e procrastinação, a gente já fez esse tema uma vez, mas foi lá atrás, um dos primeiros podcasts, eu acho que o episódio 5 ou 6. Inclusive, é um episódio depois do primeiro que você aparece, que a gente grava sobre 2D e 3D. Isso. Sobre as dúvidas das pessoas, né? Isso, ficou um podcast bem legal também. Mas estudo e procrastinação é uma coisa que a galera sempre pede, vocês sempre pedem pra gente, né? Fala sobre estudo, técnicas de estudo, como que eu paro de procrastinar. Então, mesmo a gente já tendo gravado, são assuntos que a gente tem que revisitar, sem contar que outros artistas sempre têm visões e opiniões diferentes. Mas antes da gente começar, vamos àqueles recadinhos básicos da semana. Não se esqueçam que estamos rumo ao episódio número 100 da Sala 1604. Então, para quem não sabe, a gente está fazendo uma série de sorteios. Então, vamos àquela explicação básica. Quando a gente chegar no episódio 100, a gente vai sortear alguns prêmios. Só que a quantidade de prêmios e o que vai ser sorteado depende de vocês. Nós estamos no episódio 96. Então, o que acontece? No episódio 93, a gente tava com a meta de uma camiseta, no 94 a meta da caneca e no 95 a meta dos prints. Então, é o seguinte, no episódio 94 e no 95 as metas ainda não foram atingidas, então ainda não estamos sorteando os prêmios. Então é muito importante que você vá nesses episódios e deem um like lá para conseguir atingir a meta. E compartilhem, pedindo para as pessoas darem um like para a gente conseguir atingir essa meta e dar esses prêmios para vocês. E para vocês participarem, vocês têm que ir em cada um dos episódios e colocar a hashtag 100 anos de sala 1604 e fazer um comentário sobre o episódio. Então é bem simples. Dar like nos episódios para liberar as metas e comentar em cada um deles para validar a sua participação no sorteio. Hoje, no episódio 96, vamos anunciar aqui o nosso próximo prêmio, que é um sketchbook da escola, aqui da Revo. Um sketchbook que ele é foda, ele é lindo, lindo, lindo. Eu sou suspeito pra falar, mas é um dos sketchbooks mais bonitos que eu já vi na minha vida.
que tem o símbolo da Revo em alto relevo, então é muito bonito. E é esse o prêmio do episódio de hoje, para você receber um sketchbook e estudar demais. Nada mais pertinente com o episódio de hoje, que é estudo e procrastinação, né? Então você vai ganhar um sketchbook para você resolver esse problema. Pra gente sortear o sketchbook, meta de likes, 600 likes, então é like pra diabo, então façam o favor de dar o like e de compartilhar bastante pra gente conseguir alcançar a meta e pra vocês ganharem os prêmios, né? E não esquecer de deixar um comentário com a hashtag 100 anos de sala 1604 e fazer um comentário sobre o episódio. Bem simples, dá pra todo mundo participar e ganhar várias coisas. De recadinho, por hoje é isso. Vamos tocar para esse episódio, que o papo de hoje ficou muito legal, muito foda, e eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Então fica aí e escuta essa parada. Vamos lá. Então, pra gente começar essa conversa, eu vou perguntar pra você assim, Rafa. Hoje em dia, você querendo ou não, você é um mestre e para muitas pessoas. Tenho certeza que a sua visão sobre estudo e a sua relação com a procrastinação antes era diferente do que você faz hoje em dia. Total. Então, como que era pra você antes? Como que é hoje? Bom, no início, óbvio, meus estudos eram extremamente ligados ao 3D generalista e também ao desenho, então era muita coisa junta. Como eram muitas coisas a serem estudadas, no início havia pouca procrastinação, porque não tinha um pouco de monotonia, que se eu estudasse 2 horas de modelagem, depois 2 horas de desenho, 2 horas de escultura, 2 horas de animação, entendeu? Era uma coisa meio confusa, um estudo errado a partir do momento em que você acha que vai abraçar o mundo inteiro, e isso lá voltando para 99, a gente achava que um profissional de 3D tinha que fazer tudo, que aquilo tudo era feito, né, por uma pessoa só. Depois, quando eu comecei a estudar mais especificamente personagens, eu cometi alguns erros graves no meu estudo, eu vejo isso hoje e tento evitar que as pessoas cometam. E por esses erros eu não percebi de fato onde eles estavam exatamente, só que às vezes desanimava em alguns aspectos, em alguns pontos, o que me levava também, e também por causa de uma série de fatores, a procrastinar. Saber que eu tinha que estudar uma coisa e tal. Como eu já trabalhava bastante, o meu tempo de estudo era um pouco curto, às vezes eu acabava não estudando. Mas foi uma fase curta, eu aprendi a ver isso de forma diferente. Bom, no início o meu estudo, né, comparação, ele era um estudo muito técnico, é claro que isso é importante, mas eu demorei a começar a estudar personagens de uma forma mais artística, eu passei um pouco do ponto, a forma como eu abordei, mas eu abordei fazendo uma introdução de uma forma que a técnica chegou a um ponto que estava endurecendo minha área artística, onde qualquer decisão eu achava que ela tinha que ter um cunho técnico ou uma explicação realmente científica por trás, vamos dizer assim, ou lógica por trás. Então, acabou que eu levei um pouco de tempo para me soltar, eu acho. E aí, de repente, eu lembro disso, olha, volta aí 2009, quando eu fui na casa do meu pai e peguei desenhos meus antigos, não só quando era criança, eu acho que eles ainda têm algumas coisas, mas eu falo de quando eu comecei a estudar em 99, né? Tipo, quase 10 anos atrás, e eu me surpreendi do quão criativo eu era. Não muito criativo, eu quero dizer, fazendo uma comparação com como eu estava. Aí sim, dava pra ver que eu era muito criativo comparado, era uma mente mais solta, sem regra, livres, entendeu? Até por não ter um estudo técnico tão apurado, algumas coisas eram muito mais feitas na intuição e tinham mais liberdade naquilo que eu queria comunicar, e depois tinha endurecido. E como eu estudava, cometia erros em estudar modelagem de personagem, sempre supondo que aquilo ali alguém iria dar continuidade naquele modelo, fazendo rigging, colocando num filme ou num jogo. Então sempre estudando o personagem naquela pose neutra, sem realmente criar uma vida ali de verdade. Então eu deveria ter começado isso antes, eu acho. E aí, por perceber que os resultados na época às vezes estavam ruins, e também por alguns erros de estratégia que eu posso esmiuçar aqui, fazer com que um trabalho que eu deveria pegar só um busto para fazer, por exemplo, e eu acabava fazendo um personagem inteiro, né? Como o próprio André Castro indica para quem está começando, faz alguns bustos, porque você consegue fazer mais rápido e não levar meses. As pessoas tentam às vezes fazer um projeto tão complexo, leva tanto tempo, porque você ainda tem uma determinada velocidade que não é tão grande. E aí várias coisas vão acontecendo no meio do caminho, o que te leva a procrastinar,
né? E acabar abandonando um projeto, perde a vontade de continuar. Inclusive um projeto muito longo, sua visão amadurece, você começa a olhar o início do projeto e achar ruim. Então, tem que voltar e resolver aquele problema. Então eu fui com o tempo aprendendo e hoje minha forma de estudo eu estou bem mais feliz e satisfeito, o que me leva a praticamente não procrastinar mais os meus estudos. Foi uma mudança que eu fiz nisso. Eu acho legal isso que você falou do projeto muito grande, que o pessoal que escuta o podcast tá ligado, que é o meu projeto interminável. Que eu terminei o meu curso de modelagem, que durante o curso eram vários pequenos estudos, mas daí o projeto final chegou a hora de você escolher um negócio massa, assim, né? E talvez eu tenha escolhido um negócio muito grande e eu tô fazendo aí já faz alguns meses. E o Gustavo fez uma onda para o pessoal pedir para eu postar o meu projeto, só que aí não tá pronto, né? Porque essa coisa longa. E é realmente isso que você falou, sabe? Tem coisas que eu olho nesse projeto e eu falo, putz, isso aqui pode ser feito diferente. E daí eu vou lá e melhoro e acabo demorando mais tempo, né? Então é complicado isso mesmo, de você pegar um projeto muito grande e ser muito ambicioso no começo, né? Sim, exatamente. Outros problemas que acontecem é que a sua visão também de criação, ela amadurece nesses meses. Então, no final, nem o conceito do projeto em si, às vezes você gosta tanto, você quer mudar algumas coisas conceituais, aquilo vai, né? Você vai abandonando. Eu acredito que o estudo 3D, assim, de arte, né, de uma certa forma, desenho também, ele tem que ter alguma organização, óbvio, certo? Essa organização, eu acho que tem que ser só para te ajudar a ter algum controle e colocar as coisas num contexto, mas não pode completamente engessar os seus estudos. Eu vou dar um exemplo disso. O que rola muito no mundo 3D é você só vai fazer excelentes criaturas se fizer muito bem anatomia humana. E tem criatura que nem tem anatomia humana, exatamente. Mas vamos lá. E aí, as pessoas então pensam, então eu vou ficar 3 anos estudando anatomia humana, mesmo amando criatura, eu vou ficar 3 anos só na anatomia humana. Depois que eu me sentir bom, eu começo a escultura de criaturas. Tem vários problemas aí. Primeiro, que você nunca vai sentir que tá bom. Vão passar 3, 4 anos, sua visão, o seu trabalho melhora, mas a sua exigência e sua visão também aumenta. E a anatomia humana é uma das paradas mais complexas, né, que a gente tem. Exato. Aqueles artistas que você seguia que tinham excelentes trabalhos também continuam estudando muito, então eles continuam à sua frente. Você cometendo, vamos dizer, o erro de se comparar com eles a ponto de se sentir angustiado, faz com que você sempre perceba que não, ainda não cheguei no ponto. Então quando é que você vai começar a estudar essa criatura? E você também vê isso no mundo cartoon. Para ser um bom cartunista tem que ser primeiro um anatomista, e que também não é verdade. Qualquer coisa que você tenha aprendido pode ajudar, porque você é um prédio, né? Cada coisa que você aprendeu constitui um andar ali desse prédio. Então tudo sustenta o andar de cima, óbvio. Mas a nossa mente é muito binária e quando a gente é jovem, daí veio vários problemas comigo, porque quando a gente é mais jovem, a nossa mente é mais binária ainda, ou é 8 ou é 80, no caso 0 ou 1, né? Então a gente fala, a pessoa entende o seguinte, então se eu não estudar muito anatomia humana, eu não for excelente anatomia humana, eu nunca vou fazer uma criatura decente, se eu não souber desenhar, eu nunca vou fazer um bom modelo 3D, ou seja, uma coisa que às vezes você indica, ó, isso pode até ajudar. Ah, então se eu não fizer é impossível de eu conseguir. Eu posso te dizer, vamos ao teatro, assistir a um musical ou a uma peça, isso vai aumentar o seu senso de estética, de silhueta, os personagens estão ali, são atores super preparados para com o corpo, né, fazer uma movimentação ali para o público, fazendo um ritmo muito bonito com o corpo, uma dança, um balé. Isso também, se você gosta, vamos dizer, de frequentemente assistir a teatro, danças, isso vai constituir também o seu trabalho, a sua visão, porque você é o que você come, então é aquilo que você se alimentou. Aí a pessoa entende, então se eu não for ao teatro eu não vou ser um bom modelador. Então existe muito esse pensamento que não é assim. As pessoas têm que entender que não pode ter uma mente binária. E ao ser binário, você na hora de construir sua grade de estudos, eu sei porque eu também fiz isso, eu percebo muita gente fazendo, ela é muito assim, criteriosamente organizada, tipo organizado em excesso. Uma coisa que você não sabe exatamente qual vai ser ali os trâmites no meio do caminho, influências que você pode ver e gostar e querer fazer, mudanças na sua concepção artística, mas você está engessado naquela forma de estudo. Então se você gosta de criaturas,
Faz, ok, alguns desenhos anatômicos, alguns corpos humanos que tem um rosto mais de criatura, alguns rostos humanos tenta estudar um pouco de realismo, mas depois brinca, faz umas escamas no rosto, mescla aquele rosto humano com alguns animais, vai desenvolvendo algumas coisas juntas. Variar um pouco o estudo que está fazendo é muito bom. E eu acho muito interessante estudos que são curtos e resolvem uma deficiência sua momentânea. Por exemplo, eu vou estudar rosto, seja no desenho ou na escultura. Então eu vou fazer vários rostos de frente, de lado, sorrindo, personagens diferentes, brincar com isso. Tá aí foi um erro meu, fazer muito rosto muito acadêmico. E eu esquecia, por exemplo, de brincar com variação de personagem, fazer aquele cara que é o revoltado, é o punk, que raspa a lateral do cabelo, bota a parte de cima do cabelo, pinta de verde, de rosa, bota bem alto, cheio de brinco no corpo inteiro, muita tatuagem, com uma mochila toda rasgada assim, se vê uma parte da mochila assim, saindo um martelo, um coquetel molotov, alguma coisa. Brincar com essas variações, eu errei muito aí. E brincar na neura de chegar muito ao realismo, brincar um pouco com as variações, porque isso é real também, né? Senão todos nós seríamos idênticos. Então, rostos mais finos, mais largos, mais quadrados, que estruturalmente são mais um triângulo para cima, um triângulo para baixo, né? Como um Einstein, né? Seria, ou a coisa do cientista, aquela cabeça um pouquinho mais larga e vai afinando no queixo, ou o herói, Senhor Incrível, com uma mandíbula mais larga e o crânio menorzinho, né? Onde você está botando a força? E mesmo no realismo, se eu faço esses 5% de caricaturização, não deixa de ser realista, mas dá muito mais personalidade àquela pessoa. Então foi um erro aí que me impediu de ter um estudo tão divertido, tão legal, tão feliz, tão excitante, porque você começa de fato a criar vidas ali, e não só posicionar elementos de uma forma extremamente técnica. Quando você começa a sentir que você está criando vidas, botando alma ali, esse é o fulano, ele faz isso, ele pensa assim, ele é tímido, então eu tento passar a timidez no olhar e tal. Então quando eu começo a brincar assim, esse tipo de estudo ele se torna muito mais interessante, te desperta a curiosidade, a vontade de explorar. Você está num ambiente que te dá vontade de explorar, o que te dificulta um pouquinho mais de procrastinar, tipo, eu tenho que estudar, mas tá um saco. Mas você ama a arte, tá um saco estudar? Eu não entendi. É claro que existem os problemas particulares de cada um. Mas na questão da arte, às vezes eu percebo que o estudo dele, lá no inconsciente, isso aconteceu, eu não ouvia a voz da minha intuição. Eu dizia, não, tá chato, mas eu tenho que fazer mesmo chato. E eu não pensava que às vezes era a minha intuição dizendo, a forma como você está estudando não está fazendo tanto sentido, não está tão proveitoso, já fez 30 rostos iguais, de frente, de lados. No ZBrush a gente faz muito isso em 3D, isso não está mais te saciando. No seu primeiro estudo você vai ali, faz uma coisinha acadêmica para entender, mas você tem que fazer algo que desperte em você o que tem de tão humano que é a curiosidade. A vontade de explorar mais faces e tal. E nesses estudos resolvendo problemas pontuais, tipo rostos, depois tô vendo que estou estudando mão de forma muito... na verdade, as mãos dos meus personagens, desenho, 3D, estão ruins, então eu faço algumas. E não só aquela mão chapada, mas uma mão segurando uma caneta, uma mão de uma mulher muito bonita segurando um cigarro longo, uma mão de um grande empresário assim, segurando uma caneta mais cara, ou uma pessoa assim mais forte segurando uma caneca, um charuto. Você começa a brincar com isso e fazer variações. E isso é muito diferente de dizer, vou estudar desenho, vou fazer uma cena que tem um dragão, uma mulher em cima, explode uma cidade, aquele desenho nunca acaba. Só que desenho, de uma certa forma, é bem mais rápido de você concluir. Em 3D, demora muito tempo. E eu vejo o projeto da galera meio que megalomaníaca, né? Eu fiz muito isso. Vou fazer um monte de personagens e vai ter... Sendo que só aquela cabeça eu vou levar semanas para entender, para melhorar alguma coisa, para fazer algo que eu diga, me saciou. Sim. Depois, quando eu vou fazer outra parte do personagem, minha visão já amadureceu, já olho para aquela cabeça e não gosto, então eu já não estou gostando do projeto em si. Então se eu tivesse feito só um busto, eu estou estudando muita coisa de arte. Eu não preciso fazer
Tudo bem, você faz mão para prender mão, pé para prender pé, rosto para prender rosto, especificamente. Porém, quando você faz um rosto, você está desenvolvendo muitas características que vão te auxiliar na construção de qualquer coisa. Você está desenvolvendo seu senso estético, capacidade de observação, de dar expressão, de criar vida, de gerar cor, luz, sombra. Tudo isso que você vai usar para qualquer parte do corpo ou indumentárias que você vai fazer. Então, no 3D, por exemplo, projetos curtos não dá tempo de você desanimar. Então, se a pessoa eu vou fazer um projeto, vai levar uma semaninha mais ou menos. Um simples rosto legal, né? E nesse rosto colocar um pouco de poesia, um pouco de personalidade ali. É um rosto de um mago, é um rosto de um empresário, é um rosto de um cientista. Então, faço só uma parte de uma gola, de uma camisa que já lembra um pouco do design ali do cabelo. Faço um projeto menor, que dá tempo de eu concluir antes de eu desanimar dele. Porque a partir do momento que eu desanimo e fico naquela angústia dizendo, eu tenho que fazer, é porque aquilo já é para ser abandonado. Tipo, para. É um projeto realmente incrível que você diz, não, isso aqui vai estar no meu portfólio já é um projeto profissional, tem que concluir, é uma coisa. Agora, se é parte de estudo, a gente acha que tudo a gente tem que botar no portfólio, tudo as pessoas vão ver, aí o que dá uma responsabilidade grande, cai um peso em cima de nós, não, mas isso... E aí? Eu tenho que concluir e às vezes já deu, já aprendeu o que tinha que aprender com aquilo, já parte para uma outra ideia e começa coisas menores, né? Aquele clássico exemplo do sketchbook, que o cara não quer estragar, entre aspas, o sketchbook, né? O sketchbook é para você estudar. Isso. Só que as pessoas ela tem como referência aquele vídeo de um ilustrador que ela mais ama, só trabalhos fodas no sketchbook dela. Acha que tem que ser daquele jeito, mas para ele não foi sempre assim, né? Exato. E também outro exemplo nas aulas de desenho que eu fiz, que, por exemplo, uma pessoa ela quer tocar o sonho dela para frente de ser artista, né? Então, vamos começar do básico, vou fazer um curso de fundamentos de desenho, vou começar a aprender. E ela que tem o sonho de ser, sei lá, um concept artist e quer fazer, sei lá, coisa sci-fi, exemplo, né? E aí o cara cai na aula de fundamentos e os exercícios são 1 ponto de perspectiva, 2 pontos de perspectiva, luz e sombra, esses exercícios engessados, né, que você comentou um pouquinho antes. E as pessoas acham que elas não podem soltar a criatividade nesses exercícios, elas acham que e com o tempo ela desanima. É uma visão errada que eu acho que as pessoas têm, que elas deviam se soltar mais, as coisas não são tão preto no branco assim, né? Exato. Nossa, o que você falou da perspectiva foi excelentíssimo, porque eu já vivi isso. Por exemplo, você vai fazer uma caixa com 2 pontos de fuga. Tá, essa caixa bloca ali rapidinho, e ela pode ser uma caixa sci-fi, já que você deu o exemplo de... E aí você começa a fazer aqueles cortes das subplacas dentro dessa caixa na mesma perspectiva. Então você está de novo treinando ela indo para aquele monte de linha, indo para a linha de fuga. E aí aquela plaquinha que divide, assim, uma placa lateral, como se fosse uma tampa que você desparafusa, abre ali para tirar a bateria de dentro da caixa. Então aquelas linhas que já estão seguindo a perspectiva, chega uma hora que tem aquele dente, né, que é aquela como se fosse um degrauzinho, a linha vai, desce, faz uma curva para ali no meio, tem um parafusinho, depois ela volta contornando, e tudo isso você está jogando na perspectiva e você vai brincando, vou fazer uma parte negativa, vou fazer uma subtração nessa caixa. Ou seja, como se eu botasse uma outra caixa ali no canto e fizesse um boolean negativo para subtrair. Então ela tem uma parte indentada, né? Uma parte para dentro, também num formato meio quadradinho. Aí eu tenho que... É a mesma perspectiva da caixa. E tô estudando esses 2 pontos de fuga e estou gerando várias linhas ali. E algumas partes adicionadas, ou seja, no topo da caixa tem uma outra parte de uma caixinha em cima, como se fosse a tampa de uma bateria mais altinha. Sim. Quando você vê no final, é aquela caixa sci-fi que parece uma máquina, né? Lindíssima, assim. Você fica, uau, maravilhado. E por exemplo, é muito interessante quando você falou também da questão sci-fi, porque a gente sabe que cada geometria básica, triângulo, círculo, quadrado ou box, esfera, prisma, eles têm ali uma linguagem muito forte, né? Quer ver? Uma linguagem intrínseca. Por exemplo, um triângulo ou uma pirâmide ou um cone, eles são muito ligados, por causa da história da humanidade, à questão religiosa, por exemplo. Você vê que
Você vê pirâmides, né? Tinha ali um cunho religioso muito grande para ele. Religioso no sentido de eu tenho um deus ali, esses deuses aqui são donos de alguma coisa. Vamos dizer espirituais, né? Melhor do que religioso. A gente tem símbolos que é um triângulo para cima ou para baixo da religião também israelense. A gente tem... a gente pega um ancião ou um personagem assim... Você vê por aquele chapeuzinho triangular também. Então é muito interessante quando você vê um design todo, um ambiente assim muito quadrado, com muita caixa, um design muito industrial. Lembra uma fábrica, né? Com um depósito, fábricas. A gente vê aquele design do Alien 2, que a Ripley, quem não viu, por favor veja. A Ripley entra numa máquina amarela, né, que parece um corpo gigante de metal, e ela vai conduzindo, você vê que é tudo bem quadrado. Você vê os designs do Fausto De Martini, quando ele mostra as indústrias que fabricam os robôs, é tudo muito caixa, só que aquela caixa ultra sci-fi, né, cheio de partes subtraídas dela e adicionadas dela para que, né, fique interessante. Quando você vê esses são os primos da caixa, né, muito industrial, os primos da esfera, né, onde tem muita curva, é onde tem muita coisa orgânica. A gente vê, por exemplo, no Wall-E, o menininho lá, o rapaz, ele é, vamos dizer, primo da caixa, né? Ele é todo quadradinho, ele é antigo, tal, mais geométrico, mais, vamos dizer assim, sabe quando a gente fala que o cara é meio chato ou meio certinho, a gente diz que ele é square, ele é quadrado. Quadrado. E a outra não, é aquela easy going, né? Aquela que, vamos lá, tá tudo bem comigo, aquela namoradinha dele. Isso. E ela é toda arredondadinha, né? E aí eles fazem essas duas ligações desses opostos que se combinam muito bem. Então aí você vai estudar perspectiva com prisma, com círculos também, você insere esse círculo na perspectiva na lateral da caixa, um corte que ela vai ter, e já começa a estudar muito sci-fi utilizando perspectiva. Ou seja, se o estudo tá chato, cara, eu concordo demais com você. Se o estudo tá chato na coisa mais simples que tem, que é a perspectiva de uma caixa. Nossa, isso tá chato porque você já deveria botar criatividade no seu estudo. E essa criatividade de como você vai estudar é o que vai criar você, né? A gente quer muito que a pessoa diga, não, mas como eu estudo? Me diz aqui, dia 1 eu faço uma caixa sci-fi com 3 parafusos. Não, o que você ama? O Murilo deu um exemplo muito bom do sci-fi, por exemplo. Então, você está fazendo essa caixa, pô, já começa, olha o Halo, tem muitas partes assim, no livro de arte do Halo, ou no Google, bota arte de Halo, Gears of War, você vai ver aqueles designs sempre, cara, eu vou fazer essa caixinha aqui, que é uma máquina que eles têm, no meu exercício de perspectiva. E você, nossa, aí não tem como procrastinar, que você fica muito louco para fazer, você tá muito afim. É mais difícil de procrastinar. Realmente, concordo mil vezes. Fica divertido, né? Por exemplo, você faz uma página ali com vários thumbnails de perspectiva, pega o que você mais gosta no final e se diverte ali, né? Exato. Você cumpre o seu estudo e ainda faz um negócio legal. Exato. Nossa, realmente é incrível. Inclusive a sombra projetada que você vai estudar no chão, ela vai ter que seguir um pouco aquela caixa que tem alguns indentes, né, que você fez. Realmente tá aí, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar para não procrastinar é porque nosso estudo deve estar muito chato. De alguma forma, para o seu inconsciente, aquilo não está fazendo sentido. Você quer mais, aquilo inconscientemente, ou seja, você não toma consciência disso, seu cérebro deve estar associando e dizendo, não vai chegar onde eu quero. Então, cumpra, né, esses exercícios básicos que vão te dar fundamentos sólidos, mas já colocando a sua criatividade na coisa mais simples que tiver. Acho isso importantíssimo. No começo do meu curso de fundamentos que eu fiz aqui com o Kemerich, eu fiz exatamente esse comentário, assim, eu falo, mas não consigo estudar tanto tempo que é meio chato e tal. Ele chegou pra mim e falou, pensa que o exercício não é chato, tu que é chato. Exato. E daí que ele falou, né, faz isso, coloca um elemento sci-fi, faz umas projeções de nave, assim, daí que mudou também minha visão sobre isso. Então, é bem legal pensar dessa forma. Qual o nome do professor, desculpa? O Kemerich, Luiz Felipe Kemerich. O Kemerich. Esse tu que é chato é muito bom. Porque às vezes a gente é aquele cara chato, quadrado, reto, né? Vamos numa festa, eu não quero nada. Vamos estudar, tá. E a gente vai passar isso para a forma como a gente estuda. Sim. E o estudo é um espelho de nós mesmos. É como se a gente estivesse convivendo com uma réplica nossa, né? Sim. Aí é que a gente se toca, nossa, como eu sou chato. É chato demais conviver comigo. E o estudo pode ser isso mesmo, né? Realmente é incrível. Incrível essa frase.
Agora falando um pouquinho sobre procrastinação do seu ponto de vista, porque você... Não vou supor isso, primeiro eu vou perguntar, né? Os seus alunos têm muito problema com isso? De chegar pra você e falar, pô, eu procrastino demais. Bastante. Inclusive, seguem no YouTube. Porque eu vejo a procrastinação, que nem você comentou antes, né? Que quando você torna o seu estudo mais divertido e tal, você procrastina menos. Isso é uma verdade. Mas eu também penso que a gente vive uma era de muita distração e de estímulos, né? A gente já sempre comenta aqui no podcast a questão de que a gente quer um estímulo positivo logo e o estudo é uma coisa a longo prazo. Então, a procrastinação, hoje em dia, eu acho que ela é muito fácil. Muito fácil. Então, o que você pensa sobre isso? O que você fala para os seus alunos, assim, sobre essa questão, né? Porque, às vezes, o cara não tá procrastinando porque ele tá desmotivado. Às vezes, o cara só não consegue largar o videogame, sabe? Ou Netflix, seja lá o que for. Sim, excelente observação. Tem vários outros motivos, né, que ajudam a procrastinar. Geralmente, aquilo que a gente falou, não é binário, não é só uma coisa, às vezes é uma união de coisas. E nem só estímulos externos, né? Também tem questões... Problemas psicológicos, a forma como a pessoa vive. A ansiedade da pessoa. Ansiedade, exato. Muito interessante. Então, tem vários motivos, vou enumerar alguns. A ansiedade, né? Eu já tive transtorno da ansiedade, sei como é. Então, você tá com muita pressa, quer abraçar o mundo muito rápido. A sensação de que se você correr devagar vão te atropelar, então o contrário é verdadeiro, então tem que ir muito rápido. Ou seja, se eu tô no Polo Sul e tá muito frio, eu vou pro contrário, Polo Norte, vai estar quente. Não, vai estar frio também. Você tem que ir às vezes no meio do caminho, que é ali no meridiano. Então, a gente, para evitar um problema, vai pro oposto. Entendeu? E quer que a gente realmente não pode ser muito lento e esperar a vida inteira. As pessoas estão aceleradas, o mundo é acelerado. Porém, essa aceleração tem um limite, a gente tem que ir até o ponto que a gente sente que está fazendo bem. Conforme a gente começa a se comparar com pessoas, esse é um dos problemas grandes que eu vejo que nos ajuda a procrastinar. Vou chegar até aí. Hoje, com redes sociais, a gente sabe muito mais sobre a vida das pessoas. Antes não, era de alguns amigos muito próximos e amigo próximo você sabe da vida interna dele, sabe dos problemas que ele tem, sabe que não é mil maravilhas, você sabe da sua vida. Mas agora com a rede social, a gente conhece a vida de muita gente através do Instagram, do Facebook. Só que as pessoas colocam no Instagram, no Facebook, uma sensação de que elas estão maravilhosamente bem. Só colocam creme. Exato, eu estou esquiando em Aspen, eu estou em tal lugar. E você não sabe que às vezes ela tá ali, ela esquia, chega em casa preocupadíssima. Como é que eu vou pagar essa viagem? Eu fiz uma dívida no cartão de crédito, eu tô ferrado. Mas a nossa sensação de comparação nos angustia. E aí eu vou chegar, por que isso tem a ver com procrastinação na minha visão? Posso estar errado, mas vamos ver. A gente compara a nossa essência, a nossa verdade, que a gente convive com as nossas dificuldades, a gente sabe muito bem como é a nossa vida, compara com o que a gente acha que é a vida dos outros. Sim. Entendeu? Então a gente vê as pessoas selecionando só as vitórias, só coisas maravilhosas no Facebook ou no Instagram. Sim. E aí a nossa vida se torna terrível. Sim. Porque você está comparando a sua verdade, você sabe qual é. Por exemplo, eu fiz um desenho. Nossa, eu fiz, refiz, apaguei, ficou uma merda, fiz de novo. Até que eu consegui. Eu sei que aquilo foi terrível. De repente eu olho uma pessoa postando um ou outro, a minha sensação é de que ele pegou o papel e em um segundo ele fez. Ou mesmo quando eu vou no YouTube e vejo que ele fez rápido, só que eu esqueci, talvez ele tenha ficado anos da vida dele fazendo uma coisa também com muita dificuldade, apagando demais. E eu achei que ele já é assim. Porque quando ele botou no YouTube, ele pega tipo o Karl Kopinski. Pega e tudo, aí você, nossa, eu não tenho talento, porque olha como ele faz. Mas mesmo que você hoje seja mais rápido, você pensa, não, mas eu fiz muita coisa ruim, muita coisa feia, eu demorei muito. Olha o cara pega e faz. Não, você está comparando duas coisas muito injustas, o que os outros filtram e colocam na internet com a sua essência verdadeira, que você sabe qual é, o seu dia a dia. Essa comparação, ela é muito injusta e vai te angustiar, vai te dar, talvez, porta de entrada, angústia ali para depressão, para ansiedade. E o que acontece? Existem pessoas com mais facilidade? Existem. Aquele cara muito rico, que ele pôde estudar em algum lugar que você não pôde. Ele teve um ambiente de estudo muito mais tranquilo. Ele tem a quartinho dele lá para estudar, com ar-condicionado, tudo bonitinho, silêncio, mora num lugar silencioso.
e você já não teve isso. Existem essas facilidades que algumas pessoas têm, sim. Às vezes o pai também era artista, era um grande desenhista. Sempre incentivou, né? Sempre incentivou. Então, e o seu pai, vamos dizer, não incentivou e diz que você não tem que perder tempo com isso te angustia, te entristece. Então, existem pessoas que estão numa situação melhor? Na verdade, existem, eu não vou negar. Porém, existe até uma frase muito legal que é de um filósofo contemporâneo brasileiro. Ele diz que você tem que fazer a melhor omelete com os ovos que a vida lhe deu. Né? É muito melhor do que você morrer de fome porque ficou o tempo inteiro olhando os ovos dos outros e não fez os seus porque você achou que era menor. Sim. Então, tirar o melhor do que você pode e deixa os outros para lá. Não se compara. Até porque essa sua dificuldade, ela também vai se traduzir numa força maior em alguma coisa. Então, se você teve que estudar no barulho, com o tempo você desenvolve um poder de concentração muito grande em relação àquele que sempre teve um ambiente muito silencioso para trabalhar. Um dia essa pessoa está numa produtora, num lugar que tem barulho, ela estranha, já você não. Então, aquilo que parecia ruim, era até, mas desenvolveu, entendeu? Então, a gente não tem que ficar fazendo comparações, porque isso angustia. E essa angústia faz com que você trave. Sim. Você se desanima com o que está fazendo. Né? Você vê seus amigos que estão estudando arte, estão desenvolvendo tão rápido, na sua visão. Você não sabe se o cara ficou dias naquilo ali. Nossa, ficou tão bom e tal. E aí você pergunta, o cara, 50 minutos de sketch, 10 minutos de sketch, às vezes não foi. Aí você se compara consigo e diz, não, mas eu sou ruim, eu sou lento. Você começa a desanimar, não faz nada e fica só olhando, invejando ou triste, ou né, cada pessoa desenvolve um sentimento diferente, é um mix. Se culpando por você não ser igual ou melhor, se culpando, né? E fica parado. E quero estudar, amo a arte, mas nossa, pra mim é tão ruim porque eu aquilo, eu não tenho dinheiro, tá? Mas fulano tem, pra fulano é muito melhor, pra fulano é muito mais fácil. E mesmo que pra ele seja, você não é ele. Você não é ele. Você tem que fazer o que dá pra fazer com a sua vida. E no futuro, essas suas dificuldades vão ter se traduzidos numa força muito maior. É ruim, mas tem um aspecto positivo. Então, tem isso da comparação. Outro problema na questão da procrastinação vem muito do que o Murilo também apontou ali. Ele apontou várias coisas como a distração. Eu vou ver um vídeo da Revolution no YouTube, que eu lembro que eles falam sobre perspectiva. Vou relembrar aqui. Vai lá, pum, pum. Quando você abre o YouTube, já tem um monte de vídeos ali. Presidente da Câmara ou não sei o que, preso por não sei o que lá. Militância de não sei o que lá. E aí você clica, o vídeo tal do cara que descobriram um escândalo sobre o youtuber tal. Quando você vê, você clica. Aí daquele vídeo já tá te indicando outro que diz assim, treta entre fulano e beltrano. O que fulano, um outro youtuber, acha da treta dos outros dois? Você não percebe que você já perdeu ali 1 hora. Só 1 hora não é muita coisa. Depende da pessoa, mas vamos supor que no teu caso não seja tanto. Mas minou sua energia, você já tá com o olho cansado naquela tela. Parou uma coisa no meio, que é o estudo. Tá empolgado, você acaba de botar a folha no papel, vou desenhar, e você sente que tem um probleminha na perspectiva, deixa eu ver o vídeo da Revolution, entrou no YouTube, se dispersa, vai vendo outra coisa, quando você volta pro papel... E até dentro disso você pode procrastinar. Às vezes você vai lá e precisa entender mais de perspectiva. Perspectiva no YouTube. Aí, não tô nem falando do canal da Revo, assim, mas você acha 1 milhão de conteúdo sobre perspectiva. E porque hoje em dia, né, a gente tem muito conteúdo de N fontes. E daí você abre lá 7 vídeos de perspectiva, você perde lá 3 horas assistindo. Você absorveu bastante coisa, mas você não praticou nenhuma. Né? Exato. E eu vejo também a galera abrir tipo uns 30 vídeos, aí dá um play em um, dá 1 segundinho, já não me atraiu, e dá play outro, e você percebe que o joelho, quando você tá sentado, fica sacudindo, ou o pé. Você olha pro joelho, olha pro teu pé e fala, para. Você para, relaxa o pé, relaxa o joelho e fala, para. Respira mais devagar, fala, peraí. Existem vários approaches, né? Não tem... Técnica de desenho tem um monte. A começar, já separar, que tudo o ser humano separa. Então você tem linear e pictórico. Aí você fica discutindo qual é o melhor. Vai devagar, gosto desse cara, vou seguir ele um pouco, vou testar. Um tempo, se aquilo ali não estiver me dando mais muita substância, vou testar esse cara, mas... Cuidado com esse excesso, né? Porque algumas coisas parece até, quando a gente tem pouca experiência, que os caras estão se contradizendo e não só estão falando de coisas diferentes, mas não necessariamente opostas.
E aí a pessoa se perde. Antes não, antes eu tinha um livro para ler de desenho, ou um livro de 3D. Era aquilo ali, o que o cara falava. Hoje, como você disse, milhões de coisas de perspectiva. Aí um diz que não pode fazer as linhas de fuga porque isso é coisa de quem é meio bobo e usando régua. Você tem que imaginar, o ponto de fuga tá ali e você já faz. Sim, mas a outro diz, não, você pode começar com reguinha ou só firmando a mão, mas desenha sim a linha do horizonte, desenha uma bolinha no ponto de fuga, escreve ponto de fuga, depois você joga uma linhazinha para lá e com o tempo você vai largando isso. Aí o cara começa, não, mas eu tenho que fazer de um jeito ou de outro. Segue um que você gosta. Cara, gostei, me identifiquei. Tudo é questão de identificação, né? Me identifiquei com esse cara, com esse professor, com essa escola. Eu vou seguir, porque dá certo, né? Vários caminhos te levam ao céu, você não pode parar de subir. Vai lá, me identificou, faz. Fica só vendo o vídeo que aquele cara ensina, treina só ele. Beleza, agora acabou os vídeos dele, eu queria mais... para esse aqui também fala de uma coisa mais complexa, ele tá mostrando perspectiva, desenhando um carro já. Então agora eu vou para esse cara. Eu percebo que esse cara tem uma técnica um pouquinho diferente do que a minha. Eu vou vendo o que eu adapto, o que vale a pena mudar porque eu gostei ou não. E assim, com calma, né? Escolhe um caminho e segue. Acho isso importante. Porque esse excesso também de informação procrastina. Como você disse, o cara abre muito, ficou 7 horas vendo vários vídeos. Sim. Aí começou a se perder, mas eu faço igual fulano ou Beltrano? Mas já cansou, fiquei 7 horas vendo vídeo e não vou mais desenhar. Exato. Tô cansado. Aí no dia seguinte você tem milhões de informações que às vezes na sua cabeça parecem contrárias. Então você fica, mas eu faço como fulano, como Beltrano, se sente perdido. Aí dá angústia, dá um pouco de, tristeza, aí deixa ansioso. Quando vê, passou o dia inteiro olhando pro papel. Aquele dia foi terrível para você, então seu cérebro associou que aquilo ali pode estar te dando alguma agonia, alguma coisa, ele começa a tentar te tirar daquilo, mas você ama a arte. Então acho que esse excesso de informações, de opções, não é muito bom, às vezes. Quando a pessoa não sabe aproveitar. E beleza, são milhões de informações, mas eu quero só uma dessas milhões. Se ela é melhor ou pior, não sei, eu vou testar, vou viver um pouco com ela. Já não tá mais me saciando, aí eu vou para uma outra. Tem problema, né? Fazer esse caminho. Então são coisas que também fazem você procrastinar. Eu acho também quando você ouve uma crítica de uma pessoa que quando o seu trabalho tá ficando de uma certa forma bom, ele tem os seus defeitos, mas já se percebe uma essência ali, vão surgir invejosos que você nem imaginava. Pessoas que estavam às vezes do seu lado e ela sente que você foi na frente e ela sente às vezes uma tristeza porque ela tá cometendo o erro de se comparar contigo. Então ela faz um comentário um pouco para tentar tirar um pouco aquela sua felicidade pelo seu resultado. Então, mas eu acho que você sempre erra muito na perspectiva. E aquilo te dói porque você parece que está criando um filho e parece que a crítica é em você, né? Não no seu desenho. É claro, foi você quem fez o desenho. E aí a gente tem que aprender também com essa coisa de ego do artista, isso é palhaçada, isso é besteira. E só pegando um gancho nesse teu comentário aí, que pra galera ver que tem realmente, muitos pontos de vista da mesma coisa, né? Porque você também tem o caso da pessoa que, por exemplo, fica 3 dias já dei esse exemplo aqui. O cara fica 3 dias num desenho. Aí ele termina, fica todo orgulhoso e vai num grupo de estudos e fala assim, pessoal, opiniões... Na realidade, está querendo mostrar o trabalho dele, mas ele pede críticas e alguém vai lá e fala, tá errado isso aqui. E a pessoa já se ofende, já fica mal com o trabalho dela e não sabe se é aquilo mesmo que ela tinha que fazer, sabe? Então, realmente tem 1 milhão de possibilidades que acontecem e que a gente não leva em consideração. E vem esse sentimento ruim e a gente não consegue lidar com ele, né? Exato. E aí vou fazer um novo desenho, vai ter o mesmo erro, vai ter o mesmo problema. O cara fala que eu não lido com cores muito bem. Então, meu próximo desenho, eu achei que as cores estavam lindas, eu ia fazer igual o próximo desenho. Então, tem que reciclar, eu tenho que procurar um outro lugar que tenha um outro artista, uma outra visão, uma outra escola, que tenha um estudo, um pensamento ou referências de cores diferentes. O que eu tenho que mudar? Parece que eu dei um passo à frente, mas eu descubro que eu não dei. Ou dá o desespero, eu dei um passo para o lado errado. Para a esquerda, para a direita, ou contrário. E aí, então tem que corrigir isso. Mas agora desanima. Tem que refazer uma coisa que eu já fiz, que é aprender a iluminar. Então a gente precisa, na verdade, levar as coisas de um jeito mais leve. É isso que eu acho.
O mundo hoje está muito pesado. Em tudo. Parece que até o peso, por exemplo, a violência que a gente fala. Isso é um peso. Você anda na rua, você está o tempo inteiro atento. Você vai puxar o celular, opa, aqui não dá. Então é um peso muito grande. A nossa geração de pais, não a minha, a geração que veio depois do meu pai. Não estou dizendo que está criando os filhos errados, não é isso. Mas começou a pegar o início dessa aceleração do mundo, então eu vejo alguns pais com um menino de 14 anos e o pai dizendo assim, olha só, você já tem 14 anos, você já tem que decidir o que quer da vida. Você não sabe ainda o que vai fazer na faculdade, você vai morrer de fome, você isso, você aquilo. E outro dia eu estava conversando com um sobrinho, né, 14 anos, ele dizendo, eu sou um inútil, eu sei que eu sou, meu pai me dá muito esporro porque eu ainda não sei o que eu quero fazer, eu ainda estou escolhendo minha profissão há 14 anos. Então essas expressões, elas não dão um resultado muito bom, né? Às vezes por causa do ser humano binário, não, se eu não pegar pesado, meu filho vai ficar o dia inteiro no sofá vendo TV. E também não é uma coisa que os pais, por exemplo, podem fazer por mal, né? É a pressão que a sociedade coloca, né? Sim, o pai também sofreu essa pressão, está passando em diante. O amigo do pai, o irmão, vem cá, e teu filho? Não, mas ele ainda não decidiu. Então isso está no mundo, né? E as pessoas que te amam são as que vão te fazer pressão, porque elas estão preocupadas com você. Se não fizer pressão nenhuma, você também pode ficar achando que você tem todo o tempo do planeta e vai ter outra complicação. Mas é o que eu falo do binário. Então se eu não botar pressão no meu filho, ele vai ficar o dia inteiro vendo TV e não vai fazer nada. Então eu tenho que botar pressão extremo. Não, você não descobriu o que vai fazer? Pô, legal, mas e aí? Pô, você já viu tal coisa? Você já conversou com o tio fulano? Eu sempre vi que você gosta de tal coisa, talvez você conversar com ele você vai gostar. Em tom de incentivo, tipo, vamos lá, mais do que vambora, você tá atrasado, 14 anos tá velho. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E aí essas pessoas crescem com uma noção de pressa absurda. Ama a arte, faz um desenho, aí a arte tem o tempo dela para se desenvolver em você. E é no dela que vai. Você pode tentar acelerar de que forma? Estudando sempre. E você vai conseguir, vamos dizer, aprender o mais rápido que dá para aprender. Que dá para amadurecer aquela ideia, porque existe o teu tempo, né? Nisso, às vezes essa sua noção de tempo tá lenta. Se eu falar, você vai desenhar 4 anos direto aqui, todo dia, bonitinho, daqui a 4 anos você começa a ter alguma solidez. Já tem alguns lugares que você poderia até trabalhar. Esses 4 anos para a pessoa parece que é muito, né? E é o tempo de uma profissão, no mínimo. O tempo de uma luta, eu quero aprender a lutar. No menos de 4 anos você não consegue fazer aquele instintivo. Você ainda está fazendo de forma muito mecânica. E é um tempo necessário para o ser humano aprender qualquer coisa, né? Nisso, com essa noção de que o tempo está muito longo e você deveria aprender mais rápido, aquilo desanima. Aí causa um efeito contrário, você começa a procrastinar. Eu tenho que fazer, mas não faz porque você não está nem um pouco de vontade de sentar e fazer. Porque quando você está morrendo de vontade, você senta e faz. Sim. O problema é que a vontade vai embora, mesmo amando a arte, sabendo que o tempo na sua cabeça é curto. Aí você vai e aumenta ele. Dá um ano... Não fez cabeça nenhuma, não fez em 3D, não fez quase nenhum desenho. Isso porque queria acelerar. Então o efeito é contrário, muito grande. Às vezes a procrastinação ela é humana, a gente não tem que se sentir mal. Dizer, eu sou um canalha. Não, isso é como sentir tristeza, amor. Isso é pertinente ao sentimento humano. A coisa da comparação com os outros, isso é humano. Acho que o que a gente tem que fazer, e eu aprendi isso, eu não sei se dá para aprender tão jovem, eu não consegui, eu aprendi com mais tempo, apanhando, tive que apanhar. Aprender a ter um pouco mais de respeito por mim mesmo, carinho por mim mesmo. A gente pega às vezes um patrão de uma empresa que faz você trabalhar de manhã cedo até tarde da noite e vira madrugada e você fica com raiva. Aí um dia você vai trabalhar para si mesmo. Você faz o mesmo, você não para e 2 da manhã você quer dormir, mas você não, vou estudar mais. Ter um pouco de carinho e respeito com você mesmo. Olhar para você assim, saber que você tem que se cobrar, mas saber, eu acho que eu passei do limite, me cobrei demais, eu fiz um trabalho aqui e o cara disse que a luz está ruim. Claro, eu sou só um iniciante. Agora deixa eu ver essa luz que eu fazia e o que eu fazia antes. Nossa, minha evolução foi muito grande com a minha luz anterior. É claro que ela não está boa, só vai ficar o dia que eu tiver mais profissional. Mas olha a minha evolução, eu vou me orgulhar e vou ficar atento, porque o cara falou da luz, vou ficar atento para estudar um pouco melhor isso. Não vou deixar isso não evoluir, vou estar sempre
querendo evoluir. Mas, foi um passo muito grande de uma coisa para outra. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ficar feliz com essa evolução de um trabalho, de um desenho para o outro, de alguns desenhos para o outro, de uma modelagem, escultura para outra. Mesmo sabendo que tem alguém melhor, eu tenho que estar feliz com o meu desenvolvimento, porque esse cara é melhor porque ele está há mais tempo. Ora, você é um grande escultor e está feliz e tal. Beleza, aí eu vou e te mostro o Gian Lorenzo Bernini, que fez aquele Mártir, uma escultura linda, um homem deitado assim, coisa tão absurda. Ele terminou quando ele tinha 15 anos. Aí você, então, aí você volta a se sentir mal por causa da comparação. Então sempre vai ter gente melhor, porque o cara começou antes. E quando você está evoluindo, ele também está evoluindo. Só o dia que ele morrer, aí você vai estar vivo ainda, você vai continuar evoluindo. Aí quando você estiver velhinho, você vai ver que está todo mundo atrás, te seguindo. É uma fila, né? Não tem jeito. É normal isso. E por não aceitar, por se cobrar demais pela mente binária, de se culpar, de se cobrar, de se cobrar em excesso, tem que se cobrar, mas tem que estar atento. Não, peraí. Beleza, eu tenho que melhorar, mas na boa. Olha o meu trabalho anterior. Porra, foi uma evolução legal. Caraca, eu tenho que estar orgulhoso de mim. Eu dei inside aqui, né, algumas vezes. Aí teve um inside de monumentos. Teve um aluno, José, abração pro José aí. José fez uma escultura monstruosa, que é de uma mulher, assim, em cima de um cavalo. Ele fez de um artista, assim, renascentista, uma escultura absurda, feita por um gênio. Ele tem uma semana para fazer no ZBrush. E ele estava angustiado e, cara, ficou muito bom o resultado. Mas não deu tempo dele fazer o tecido embaixo dela. E ele ainda, mas tem um pedacinho aqui desse cabelo. Aí ele foi entregar e estava angustiado. Eu falei, cara, na hora de apresentar, né? Eu falei, olha, primeiro, vocês não estão acostumados a fazer ZBrush dessa forma. Eu criei aquele, para quem conhece ZBrush, né? Criei um manequim, que é um bonequinho de palitinho. Lembra muito aquele da galera de desenho. Um que tem aqui do nosso lado. Aqui. Isso, esse manequinzinho que é aquele bonequinho de madeira para estudar pose, iluminação. Principalmente iluminação, né? Aí é um negócio muito parecido com esse, sem fazer nenhuma modelagem. Já colocou na pose, criou um manequim de cachorro, deixou grande embaixo dela para ser o cavalo, já botou na pose, esculpiu tudo assimétrico, copiando um renascentista monstruoso que fez aquilo no mármore durante muitos anos. Levou 7 anos para concluir a escultura. E ele teve que fazer na correria no ZBrush aqui, e ele fez tudo, e não tinha boa referência, ele tinha 2 fotos dela, teve que imaginar o resto, e ficou incrível. Tá angustiado por quê? Olha o pulo que ele deu. Mostrei para ele o trabalho anterior, e falei, cara, olha, uma semana de evolução, uma semana não é nada. Né? O ano tá passando rápido, uma semana não é nada. Em uma semana você deu um salto em relação ao que você fez. Aí depois ele veio me agradecer, falou, pô, depois que você falou eu vi, caramba, eu tenho que me orgulhar do que eu fiz. Sim. Então as pessoas confundem. Eu lembro da Letícia Guiller Reinaldo, que ela deu uma dica muito boa. Porque as pessoas sempre falam assim, não, mas se eu também não me cobrar, foi essa cobrança que hoje me deixou depressivo ou com síndrome do pânico, mas que fez com que eu chegasse a algum lugar. É a mente binária. Não. Até a metade da cobrança que você fez foi o que te levou a ser o grande artista. A outra metade foi o excesso que te levou a ter síndrome do pânico, depressão e tudo isso. Então, tem que se cobrar sim, até o momento em que você vê que aquilo está instigando e te deixando animado. Quando aquilo começa a te fazer mal, é ruim. A gente chegou a falar de sucesso, eu, você e o Gustavo, um podcast muito bom aqui, que vocês estrearam uma trilha nova. Exato. Muito boa. E nesse o Gustavo e o Murilo também falam uma coisa maravilhosa. O Gustavo fala, né, que você tem uma relação de amor com a arte. Aquilo que você ama para virar ódio, tristeza é fácil. Exato. Então aquilo que você ama tem uma relação delicada com você. Então quanto mais você ama a arte, não pode permitir que isso te faça mal, te deixa triste. Essa tristeza faz você procrastinar, porque você não está com vontade de sentar para estudar, mas sabe que tem que fazer. É a escola que pediu, sabe que tem que entregar o exercício. Aí, beleza, tem que entregar segunda, faço sábado. Ou faço quinta, e quinta não faz, faço sábado. Sábado não faz, faço domingo. Domingo não faz, faço quando der 9 da noite eu faço. E aí depois corre com alguma coisa, fica ruim, se sente mal. Então, também são fatores que ajudam a procrastinar tudo isso. A gente tem que identificar tudo, né? Sabe o que eu falo? De criar ressignificar as coisas na mente. Que o tempo vai passando, a gente não é uma cidade uma civilização acostumada a pensar filosoficamente nas coisas. Né? Te aceita e vai no bolo. Sim.
E uma das ideias da filosofia é te questionar. Peraí, tá todo mundo indo para lá, tem que ser mesmo? Aí quando questiona, todo mundo te olha de cara feia. Mas é o senso comum, é para lá e você não. Já pararam para pensar que não? E foi assim todas as teorias científicas, né? Sim. De que a Terra, os astros giravam em torno da Terra. Se eu não me engano, o próprio Aristóteles dizia isso. Quando Newton, muito tempo depois, falou assim, e todo mundo acredita e passa isso na escola e ninguém questiona mais. Chega uma hora que Newton diz assim, não, é o contrário. Na verdade, não foi Newton, não foi Isaac Newton, foi... Galileu? Foi Galileu. Foi exatamente Galileu falou, não, a Terra gira em torno do Sol. Aí as pessoas querem te matar. E a ideia da filosofia é muito de te fazer perguntas, não importa a resposta. O mais importante da filosofia é a pergunta. A resposta você vai dar a sua, mas ter a pergunta te faz questionar, te faz parar, pensar e achar uma solução que para você faz sentido. Logo, a gente não questiona essas coisas, está aí um grande motivo para esse podcast, o trabalho da Revolution, do Murilo, sempre de levantar essas questões, dizer, mas é isso mesmo, a gente está no lugar certo? Então a gente vai criando significados na nossa mente, tipo, felicidade de trabalhar com arte é fazer desenhos para Blizzard. Ou seja, você bota a sua felicidade numa empresa, então a frustração está ali do teu lado. Porque talvez você possa ir para lugares até mais legais, você não sabe. Ter uma carreira mais legal, mas você botou... Ao invés de ser a arte como essência na vida, não, é trabalhar em tal empresa. Uma coisa é objetiva, um dos focos, outra coisa é você colocar isso como felicidade. Percebe que, né, tem umas diferenças sutis aí. E eu sou bom se eu tenho uma qualidade igual ao tal artista. Eu sou bom se eu consigo fazer a luz igual a ele. Eu sou rápido se eu faço em 2 dias, 3 dias é lento, porque fulano disse que 3 dias é lento, 2 é bom. Então você começa a criar uma tabela de valores e significados de coisas muito complicadas. Qual é o meu valor? Depende. Onde é que está o artista fulano de tal? Lá em cima, então não, eu sou um bosta, eu sou um isso, eu sou um... Cuidado com o que fala que a gente acredita. Não. Onde eu tô hoje, onde eu estava um ano atrás. Nossa, que salto que eu dei. Olha, eu tenho valor, eu sou um cara que aprende bem. Olha o meu mérito desse ano estudando. Eu evoluí. Mas é só um ano de vida nisso. Então, eu evolui muito bem. Então, eu tô na minha tabela de valores comparado comigo ano passado, eu tô muito bem. E significado das coisas, né? Qual é o significado de cobrar a si mesmo? Até o ponto que não se faz mal. Qual é o significado de deixar a arte ou o estudo muito mais interessante, porque parece chato para mim do jeito que tá. O que é interessante para mim? O que eu acho legal? Então, qual o significado que as coisas têm? Por que eu estou procrastinando? Estou só sentindo uma tristeza e meio angustiado, não quero desenhar. Por quê? Às vezes parar uma semana, um mês, não vai morrer. Mas andar, passear, visitar algumas coisas que te conectam, ver... o que sempre me fez amar arte era Thundercat, era He-Man, não sei o que. Deixa eu parar, rever um pouco esses desenhos que eu fazia quando eu era criança. Me conectar com a minha verdade, porque o tempo vai mudando, tirando a gente muito do centro de nós mesmos, né? A gente vai agradando a todo mundo, esquece de agradar a si, esquece de se conhecer, de olhar para si. Então, a gente vai parando de pensar nas coisas, ou seja, uma semana para mim significa muito tempo. Então, se eu ficar uma semana nesse exercício, eu sou um merda, eu sou ruim, eu tô perdendo tempo, eu vou falir, eu vou quebrar. Então, essas confusões que estão rolando e excesso de opinião na internet. Opinião de gente que... opinião é muito bom, mas, de novo, o excesso é sempre ruim. Até as coisas boas. A vitamina E é muito bom, beleza. Se entope disso, daqui a pouco você tá cego. Ela é boa pra visão. E é ela que te deixa cego no excesso. Então, foi dado a nós, seres humanos, que desde Platão já sabia, os gregos antigos já diziam que a essência da vida é conseguir achar equilíbrio em tudo. E até hoje a gente não aprendeu. Então, quando eu comecei a procurar equilíbrio em tudo, as coisas melhoraram. Então, quando eu vi que eu estava estudando em 1 da manhã, 2 da manhã, acordando cedo, 1 da manhã, e começando a ficar mal e o desenho não estava bom, eu falei, cara, ninguém pode passar o dia inteiro sem parar. Sim. A gente ouve muito a galera, não, porque eu estudo 15 horas por dia, eu não sei o que, deixa ele vai ter a doencinha dele para ele se arrepender. Estuda até o tempo em que você se sentiu bem. Goste do momento que não está estudando e está fazendo outra coisa. Tem um segundo hobby, que ele também vai te atrair atenção.
e vai te desligar daquilo. Você está estudando desenho, 3D, não adianta estuda 3D se o seu hobby é desenho, não. Mas você está estudando arte. Seu hobby, você ama musculação, mas a ponto de você é um cara que lê sobre o assunto, vê como se faz dieta, aprende a fazer exercício. Tem um cursinho de um cara ali que vai falar disso, você não vai gastar toda a sua fortuna, mas ou é fotografia, ou é xadrez, com o caso do Glauco Long, abraço pro Glauco, ou né, algum tipo de atividade que não é só você faz de vez em quando, mas é um hobbyzinho que você quer fazer como um amador, mas decentezinho. Sim, uma coisa que realmente tem interesse. Isso, então pelo menos algumas horinhas do dia ela vai te consumir, porque você vai querer comprar um livrinho daquilo, ler, ir num evento que tenha isso. Ah, tem um evento ali só de jogadores de xadrez, pô, vou lá conhecer a galera. Então aquilo também, nossa, aquilo é um alívio, um respiro muito grande para aquilo que você está fazendo, para o estudo da arte. Então você só fica com aquilo. Sim. Tem gente que não está namorando, não tem nada, então é arte o dia inteiro. E aí começa a criar uma relação muito ruim, às vezes. Um amor estranho, sabe? Meio doentio, às vezes. Eu gosto de pensar que pelo menos funciona muito para mim que você pega essas coisas de que você tem que estudar 12 horas por dia, 15 horas por dia. Beleza, isso pode funcionar para algumas pessoas, mas você tem que ver se essa coisa não faz mal para você. Exato. Se essa coisa funciona, não precisa nem fazer mal, se ela funciona. Então, eu já entrei nessa noia várias vezes e aceitei que isso não funciona para mim. E agora eu tô num formato que funciona melhor para mim. Então, e pode não ser o que a maioria indica, mas é o que funciona, sabe? Às vezes funciona quando você é jovem, com o tempo já não consegue mais, porque as 15 horas já não funcionam mais. Sim. Exato, é ver também o que funciona. Né? E tem gente que fica 15 horas, mas aprende mais lento. Tem gente que com 8 horas absorve mais do que gente com 15. E tem uma coisa legal também, tá? Eu conheço muita gente que diz que estuda 15, 16 horas. Você manda uma mensagem pro rapaz no Facebook, quando você aperta Enter, já aparece em visto. E já aqueles pontinhos de quem tá digitando. Aí daqui a uma hora você manda uma coisa por visto. Eu falo, que estudo é esse? 15 horas sem internet. Quer dizer, só a não ser se usar a internet para pegar a informação que você quer. Quando eu falo sem internet, é sem besterol. Sem ficar atendendo celular e WhatsApp e respondendo mensagem o dia inteiro. Focado no que tá fazendo, pode ter quem faça, mas vou te dizer, eu invejo, hein? Super-homem. Porque de foco é muito difícil. Cansa, um exercício mental muito grande, ainda mais no início, né? Um profissional trabalha muitas horas, mas ele já faz aquilo sem sentir muita dor. Agora, você no início, tentando fazer uma luz e aquilo fritando o teu cérebro. Perspectiva, né? Desenhando um prédio com Homem-Aranha, aquilo fritando o teu cérebro. 15 horas, ainda tem isso, tem um WhatsApp, né, cara? Ele estuda com o WhatsApp do lado, que responde uma frase, dá 2 pinceladas, aí o cara já contra-respondeu, você manda mais uma frase, 2 pinceladas, você não se conecta com aquilo que tá fazendo. É o que eu comentei lá no comecinho dos estímulos, né? Exato. A gente procura muito estímulo. Muito. A gente fica numa bolha ali de pressão, quando vem um escapezinho, você foge muito rápido. Exato. Por isso que pra mim, funcionou estudar mais curto e me desligar de qualquer coisa assim. Naquele momento eu não vou responder mensagem nenhuma. Eu não tenho WhatsApp até hoje. Falo isso porque muita gente pergunta e pede. Manda teu WhatsApp. Não tem. Graças a Deus. Eu tenho só o Facebook. Ele é onde eu respondo mensagem. Às vezes o YouTube. E quando eu paro para estudar aquelas 3 horas ali, também é fechado ali, fazendo aquilo numa concentração. Tem coisa que você estuda que não precisa de uma concentração tão absurda. É claro que tudo varia muito, né? E a gente quer fórmula, esse é o problema. A gente quer... Me dá uma tabela. Receita. Exato. Me diz como é que faz. Quantas horas eu estudo, quantas tem que ser de desenho, quantas tem que ser de cor, quantas tem que ser de gesturing, quantas tem que ser de luz e sombra, e quantas... Então, aprenda a caminhar naquele teu sentimento, questionar um pouco menos isso, ir no teu sentimento e sim perceber, né? Opa, isso está funcionando para mim, opa, tá legal, tô desenvolvendo, não estou. Então, se alguém quer um conselho de fato sobre estudo e procrastinação, o que você pode dizer para o pessoal aí? Então, quem vai começar agora e tá bastante perdido, cara, como eu começo e tal, eu costumo fazer o seguinte, como eu aprendi todas as coisas assim, até línguas e tal. Ou eu compro um livro
que alguém me indica, pergunto para um monte de gente, vejo, olho a sinopse. Se eu comprei o livro errado, não foi o melhor, beleza, perdi dinheiro, ou esse livro vai ajudar em alguma coisa, eu compro outro. Mas eu vou achar um livro, ou uma escola, se tiver um curso, de alguém que começa a ensinar aquilo desde o zero, porque aquilo vai me dar um caminho, vai me dar uma ordem. Uma base. Isso, então, desenhos para concept artists. Aí, gostei desse livro. Aí você olha, dá uma folheada, vai no Parca, com K, parcablogs.com. Aí o livro de arte que você quiser tem um review ali, tem um rapaz folheando, você vê. Gostei dessa metodologia. Você pega e vai seguindo. Primeiro ele diz que eu tenho que estudar alguns gesturing. Beleza. Mas um amigo meu disse que primeiro tem que ser cabeça. Aí começa o conflito. Escolhe uma coisa. Escolhe uma fonte, né? Uma fonte. E mais essa fonte não pode ser tão dura. Você vai estudando ali, mas de vez em quando você estuda alguma coisa. Por exemplo, estou estudando o rosto. Mas eu quero fazer um cabelo legal e tem um módulo aqui que explica, ou tem um tutorial no YouTube, o cara fez um cabelo muito bom. Eu vou lá e dou aquela estudadazinha no cabelo para completar. Eu faço algumas coisinhas que eu sinto que podem acoplar, mas a ordem geral eu estou seguindo de um livro que me recomendaram e que eu vi, que eu me identifiquei, não tenho certo ou errado. Ou o curso, ou a escola, quero estudar 3D. Vou começar como? Aqui na Revolution tem o André mostrando criaturas e tal, ele vai ensinar o meio, como se prepara portfólio, como é o ZBrush, quero estudar desenho, aí tem aqui a Revolution. Beleza, não sei nada, então vamos começar com perspectiva. Ele vai te dar uma ordem ali, acredite, ela funcionou para o artista que está. E as pequenas adaptações que para você vão funcionar melhor, você só vai descobrir quando você estiver percebendo aquilo, a necessidade. E aí você, queria ver um pouquinho mais sobre sci-fi. Vamos supor que o curso que eu esteja fazendo não tem muito. Mas tem um cursinho nesse site aqui que o rapaz fala como fazer armadura sci-fi. Aí eu compro aquele cursinho para acoplar aos personagens que eu estou desenhando do curso que eu já estava fazendo. Então eu posso tomar algumas decisões, tornar aquilo mais flexível, não engessado, nada de 880, mas a base da ordem eu uso ou de um curso ou de um livro. Às vezes eu não posso fazer o curso, faço o livro, para eu me organizar. E é só o pontapé, porque no início depois você vai ganhando experiência e você já vai sentindo e desenvolvendo um plano de estudo melhor para você. E contra a procrastinação, entenda, primeiro, nunca se sinta mal por ela, porque isso é muito humano, essa atitude. Muito humana. E a primeira coisa quando vem a procrastinação, vem a depressão, quem tem, é se culpar. E é terrível. Não se sinta culpado, porque isso é humano. A mesma capacidade que você tem de amar, de odiar, de sentir medo, raiva, você tem de procrastinar. A questão é, para e pensa, tenta olhar um pouco mais para si, a resposta não vai vir na hora, mas você começa a ficar atento, vai vir um dia uma coisa, um dia outra, e você vai começando a perceber uma soma de fatores, como a gente falou aqui, o Murilo lembrou muito bem, que te levam a procrastinar. E você vai identificando esses gatilhos, o que está disparando um problema aqui, disparando um problema ali, e começa a evitar. O estudo está chato, fazendo um resumo aqui, o estudo está chato, como eu torno ele interessante dentro da matéria, dentro do meu mundo? O mundo é muito Senhor dos Anéis, eu amo isso, então essa caixa aqui já vai ser diferente, é um baú, tem uma magia, e tem não sei o que, já começa a brincar. Se eu estou me comparando muito com outras pessoas, eu estou achando que minha vida é muito ruim, ou eu estou muito na desvantagem, eu moro num lugar pobre e o rapaz era rico e estou com inveja dele, cara, eu já nem fico mais olhando o Instagram, muito menos o dele. Vou me concentrar na minha vida, corta esses estímulos. Esse gatilho, aquela pessoa que por mais que seja legal, tá te causando alguma inveja, inveja também, não se sinta culpado, não é uma coisa boa, mas infelizmente tá no ser humano e não é só no ser humano que não presta. As pessoas maravilhosas, eu já senti inveja, entendeu? Não sou maravilhoso, mas se eu fosse também sentiria. Então, senti inveja, então é normal do ser humano. Então eu vou parar de ficar olhando aquele cara por enquanto, até as coisas mudarem para mim. Eu vou parar de achar que a minha vida é tão complexa, muito mais complexa que a do outro. O rapaz fez 5 minutos. Bom, se ele consegue, ótimo. Se for verdade, ótimo para ele. Mas também não quer dizer que ele já nasceu fazendo aquilo tão rápido. Ele teve um caminho gigante. E não vou me comparar também. Tentar o tempo inteiro não se comparar. Identificar os momentos em que você está se comparando e está causando angústia. Entendeu? Perceber momentos em que você,
Eu fui estudar, já cliquei num vídeo aqui, cliquei em outro ali, fui para vídeos de outra área, ou como o Murilo apontou, vou estudar perspectiva. Quando vê, tem 300 vídeos, abre, quer abraçar tudo. Cada artista fala uma coisinha um pouquinho diferente, eu não quero perder nada, eu quero saber tudo. Aquela coisa de, mas eu já estudei muito, mas tem mais um ali que ele fala de mais uma coisinha, eu quero também. Calma. Eu vou pegar um que eu me identifiquei com a cara dele. Gostei, tô vendo que a galera comenta, faz um trabalho legal no YouTube dele, é um YouTube sério. Vou assistir com calma, parar de sacudir a perna, relaxar, parar de ter ansiedade. Relaxar. Se eu tô muito agoniado já para começar a desenhar, eu saio da mesa do desenho, costumava fazer isso. Quero ver esse vídeo, quero fazer ao mesmo tempo, eu saio, deito e vejo ele deitado. Assisto, terminei, volto para desenhar. Então eu percebo quais são os momentos que aquilo está me levando a outro estímulo, como o Murilo apontou. O momento em que eu deveria ter concentração, mas eu desenho uma parte da boca da menina, aí respondo a mensagem pro rapaz. Não sei o que, você viu o filme e tal? Aí daqui a pouco, mais um pouquinho, aí ele me deu uma réplica, eu vou lá e faço outra réplica. Aí fica nessa brincadeira e vê que isso tá te desestimulando. Então procurar e identificar outras coisas, tem muitos vídeos que podem te ajudar também, vídeos de filosofia, de psicologia, conversar com amigos e procurar outros gatilhos, se entender, conheça-te, né? É a melhor coisa. Então, eu sei que eu às vezes sinto inveja, ou eu sei que eu às vezes me comparo com outro e me sinto um derrotado. Eu sei que eu sou assim, você não deixa de ser. Infelizmente, você pode aos poucos ir mudando, mas não é de um dia para o outro. Mas você identifica os gatilhos, o que faz você chegar naquele ponto. Então, o que você vai fazer? Você vai evitar aquele gatilho e entender que vai parar de procrastinar não com uma dica, mas com uma série de fatores que você vai ter que identificar em si mesmo e aos pouquinhos mudando. Isso vai te enriquecer muito, né? Uhum. Porque é mais uma coisa que todo mundo tem que construir. Quer ser engenheiro? Você não aprende só engenharia, você tem que aprender a falar, a lidar com pessoas, a não procrastinar, a não se comparar com os outros, a não se sentir mal, a não sei o que, a estudar até o ponto certo, estudar na ordem legal que funcione para você, descobrir o que funciona para você, o que você gosta mais dentro da engenharia que é gigantesca. Então, isso todo mundo tem essa tarefa. E faz parte da vida. Não temos só que aprender arte, temos que aprender a não procrastinar. E para isso temos que aprender o que nos faz, mesmo amando a arte, tá sem saco para parar ali e fazer. Desanimado, como a gente fala no dia a dia. O que está nos desanimando ou angustiando? Então, identifica tudo isso. Não é de um dia para o outro e não é, deixa eu anotar tudo. Não, você vai identificar uma coisa, vai ver que melhorou um pouco. Identifica outro problema seu, começa a mudar, melhorou um pouco. É um processo, né, de mudança que leva algum tempinho. Uhum. Acho que essa é a dica que eu dou. Foi o que funcionou pra mim. Maravilha. Show de bola. Show de bola. Então, pessoal, esse papo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Rafa, muito obrigado pelo seu tempo aí para participar com a gente. Eu que agradeço a honra. Tenho certeza que tem muita gente já não tá nem sentado, mas tá de pé na frente da mesa querendo estudar. E vamos fazer um artista da semana. Então, hoje o Rafa vai fazer com a gente o nosso artista da semana. Quem que você gostaria de indicar para o pessoal conhecer o trabalho, Rafa? Queria indicar o Rodrigo Bastos. Uhum. Tem milhões de artistas, tanto os clássicos como os atuais, que muita gente já conhece. Mas eu queria indicar o Rodrigo Bastos porque é um dos que mais me inspirou na arte, né, a mudar a minha concepção artística. Uhum. Eu conheci em 2007 no Recife, Pernambuco. Ele foi meu aluno de 3D. Na verdade, eu aprendi muito mais com ele do que ele comigo. Ele 3D ele ainda não sabia, mas ele era um artista incrível. E se vocês colocarem Rodrigo Bastos Didier, tudo I, nada Y. E o Rodrigo, ele é o seguinte, o que eu aprendi com ele? Além dele ter uma arte linda, ele é desenhista, ele é pintor também, clássico, escultura, faz esculturas muito lindas, realistas, fantasiosas, pinta a escultura muito bem, faz modelagem em 3D muito bem. E eu aprendi com ele algumas coisas, por isso que ele me inspira demais. Eu quero indicar, né? Eu tive a sorte do planeta de ser amigo dele e ter contato e ter trabalhado com o Rodrigo, viajado com ele, a gente morou na Califórnia, trabalhamos juntos em São Paulo. Então aprendi demais, né? Desde 2007 até 2013, a gente
Tava junto sempre, ou como escola ou profissional. Depois daí a gente se vê sempre como amigos e, nossa, o papo de arte come solto, assim. O que eu aprendi com ele? Várias coisas. Primeiro, a calma, a paciência dele é muito grande. Me lembra muito Velázquez, né? Que tinha fleura, que é o que a gente chama de superlativo de calma. Então ele é muito paciente. Não é lerdo, não é lento, é paciente. Sabe que a coisa tem a hora, ele vai na calma e ele chega naquela hora perfeitamente. Outra coisa, não existe limite para criatividade. Ele usa desenho, ele usa 3D, ele usa escultura, ele usa o que for para enriquecer a mente dele criativa. Acho isso muito interessante. Qualquer coisa que possa, técnica ou forma ou jeito que pode adicionar e construir ele usa sem preconceito. Ele não é aquele cara que levanta bandeira de nada. Se ele usou um software e você fala do outro concorrente, ele, mas tem uma coisa legal, vai lá, aprende também. Enquanto toda a gente tem essa mania separatista de não, eu sou 2D, você é 3D, eu sou Maya, você é Maxi. Ele aproveita, deixa todo mundo discutindo e aproveita o que tem de melhor em cada ponto. Então isso é muito bom. Outra coisa que eu aprendi demais com o Bastos é que ele é extremamente criativo. A forma como ele cria, como ele conecta personagens, inclusive ele é um dos palestrantes do Utopia, a forma como ele conecta as ideias, como ele leva aquilo para o sentimento, para o amor, a paixão que ele coloca naquilo, a forma como cada parte da indumentária, a faca do personagem tem um símbolo, aquele símbolo tem a mesma forma, a musicalidade do resto da armadura e que tem a ver com a história, um cuidado absurdo, a capacidade dele de contar histórias é linda. E quando eu fazia meus personagens inventáveis, eu abria um monte de referência de um monte de artista e falava, o chifre daquele cara é muito legal, vou usar. Nossa, olha a armadura daquele peito, vou usar e vou tentar mexer um pouquinho. E isso eu aprendi com ele. Não ele chegou, não precisou me falar. Eu vendo ele fazer, eu vi que não funciona. Exatamente. Que as coisas têm uma forma muito mais ligadas uma com a outra. Um dia ele estava a gente conversando, não tem muito tempo, até na Livraria Cultura de São Paulo, tomando ali um chocolate quente, e ele falando da identidade visual de um povo, né? Que a identidade visual de um povo, de uma civilização, ela é criada pela história daquela civilização e moldada por cada indivíduo que nasce com aquelas influências culturais. Como não é cada indivíduo é de um jeito, ele acaba adicionando alguma coisa e no final aquilo vai virando uma essência muito grande, né? Tipo voz de torcida. Cada pessoa tem uma voz, mas quando todo mundo grita junto, parece que a voz é parecida. Então cria algo assim. Ele falou, aí ele pegou um papel na hora e falou, se você vê, por exemplo, as letras árabes, aí ele começou a desenhar umas letras árabes assim. Falou, então, o povo que criou esse tipo de letra, que tem esse tipo de código visual, que para eles aquilo ali é estética, você vai ver em várias coisas na indumentária, na sua arquitetura, na sua arte, na indumentária das roupas, você vai identificar que foi o mesmo povo que criou aquela letra, criou aquele... Porque é como ele equilibra formas. Você vê, por exemplo, no Japão, você vê que aquelas letrinhas deles, né, tem algumas letras então que se você flipa, né, e faz assim simetria, parecem muito aquelas coroas de reis, rainhas, imperatrizes, né? Parece uma casinha. Quando você olha a casa do chinês, do japonês, lembra muito a letra dele, aquela coisa do traço que começa grosso e afina. Você percebe que isso está na escrita deles, né? Engrossa o traço e afina. Então eles vão criar detalhes em coisas, você vai perceber essa mudança na espessura de uma linha ao longo, porque é a essência deles. Então você começa a amar muito mais a arte, observar muito mais a história do mundo e usar aquilo na sua arte, ser mais autêntico. Então, assim, a mudança que ele fez na minha vida como artista foi incrível, entendeu? De amar muito mais a arte, de levar o meu estudo para a direção certa, muito mais artística do que técnica. E ele é um gênio, e daqueles gênios que, assim, nem liga de aparecer em lugar nenhum, tem lá o sitezinho dele, mas ele não faz, ele é na dele. Sim, assim. sim. Então, assim, é um artista que eu recomendo demais que as pessoas não só procurem, mas que falem com ele, conversem, pegar um pouco disso, conviver, ouvir ele falar, a calma dele, nossa, é incrível, assim. Cara bonitão, alto, olho claro, cabelão, assim, gigante, todo com coque, todo estiloso, cara, é demais mesmo, eu sou muito fã dele. Então, pessoal, peguem essa dica, não percam. Para quem não pegou o nome da indicação, vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, vamos encerrando essa sala 1604 por aqui.
Mais uma vez, muito obrigado, Rafa, pela participação. As redes do Rafa, o YouTube dele também vai estar tudo aqui na descrição para vocês conferirem. Sigam ele lá que tem muita coisa para vocês aprenderem. Bom, pessoal, muito obrigado. Foi uma honra muito grande. Eu é que agradeço o carinho de ter me convidado. Para mim é uma honra, é um presente me dar isso. Assim. Ó, a gente vai falar uma coisa importante da Revolution. A gente quer que você esteja junto. Então, para mim é um presente. Me sinto muito privilegiado. Então, obrigado. Dê um like nesse vídeo aí, tá? Por favor. Manda aí para todos os seus amigos. É uma dúvida que todo mundo tem. É um problema que todos nós passamos. Exato. Entendeu? Eu vou rever porque eu tenho que me ouvir novamente. Aliás, eu tenho que... Não vou rever. Eu vou ouvir novamente minhas palavras, porque eu também tenho que ficar ouvindo isso sempre, né? E é isso. Se vocês gostaram desse episódio, não deixe de dar um like aqui embaixo. Deixem um comentário aqui também. Digam o que vocês acharam sobre o episódio. E não deixe de compartilhar esse episódio nos seus grupos de estudos, no seu Facebook. Compartilhe com as pessoas que... Eu tenho certeza que quanto mais pessoas ouvirem esse papo, vai inspirar cada vez mais pessoas. Então, gente, muito obrigado. Quem quiser ficar para a sessão de comentários, fica aí depois do episódio. E muito obrigado a todo mundo, valeu e até semana que vem. Muito obrigado a todos, abraço e tchau, tchau. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão de comentários referente ao episódio 95, Lidando com a Ansiedade. E estou aqui com o Léo Borchardt. E aí, galera? Foi um episódio muito bem recebido por todo mundo. Então, já de primeira, eu agradeço todo mundo que deixou os comentários aí. Muita gente agradecendo, que esse era um papo super necessário, que ajudou bastante. Então, ficamos muito felizes com isso. Com certeza. Teremos muito mais ainda. Não é só esse. Então vamos ler alguns comentários. O primeiro deles vai ser da Ekaterina Farias e ela nos disse o seguinte: a ansiedade é bastante complicada para mim e me impede de muitas coisas. Mesmo hoje não consigo lidar muito bem e procurei tratamento para tentar me controlar. Eu sou formado em arquitetura e comecei a estudar ilustração e 3D pouco depois de ter me formado. Portanto, além de ter que lidar com a pressão familiar, ainda fico pensando incansavelmente no: será que estou fazendo a coisa certa? Será que futuramente eu vou conseguir fazer o que eu amo? Entre várias outras coisas. Uma das coisas que me ajudou a me controlar um pouco melhor foi descobrir os podcasts da Revolution. Olha só. Eu escuto geralmente quando estou produzindo e sinceramente já escutei quase todos. Os que mais me ajudaram até hoje foi o Vivendo um Dia de Cada Vez e o Você é Muito Velho para Começar. Para mim é muito importante saber que não estou sozinha e que tem outras pessoas passando pelas mesmas dúvidas, medos e tentando se ajudar. Eu sempre agradeço quando um podcast é importante e esse não poderia ser diferente. Obrigado aos envolvidos. # 100 anos de sala 1604. Obrigado pelo comentário, Caterina. É muito bom saber que o nosso trabalho ajuda tanta gente, né? Às vezes a gente não tem a dimensão do alcance que as coisas tomam. Né? Exato. E às vezes, tipo, a gente sente uma parada e que a gente quer discutir no podcast e a gente descobre que tem 1 milhão de pessoas que passam pela exatamente a mesma coisa, sabe? Isso é muito importante. É muito legal. Não que as pessoas passem por isso, é muito importante, mas é muito importante saber que elas estão dispostas a ouvir e conversar sobre. Sim. Que bom, Ekaterina, que nossos podcasts ajudam você. Muito obrigado pelo seu comentário. E é isso aí, estamos juntos. Estamos juntos em busca do... Como é que se diz? A saúde mental perfeita. em busca do autoconhecimento. Né? Quando ela fala ali que ela procurou tratamento para se controlar, né? Muito vem do autoconhecimento, de você entender por que você age dessa forma e o que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida. Né? Sim. Mas fica calma, Caterina, que um dia você vai trabalhar com o que você quer, com o que você ama, né? E a Ekaterina fez uma coisa muito certa, que foi buscar a ajuda profissional, né? E também é uma coisa que falta para muita gente. Então, é sempre bom reforçar, né? Que se você tá se sentindo numa situação ruim, não é besteira você querer procurar ajuda para isso, né? Com certeza. E muita gente também vê a questão financeira, né? Da ajuda psicológica, porque geralmente vem junto de não estar incluso no plano de saúde, essas coisas. Mas é sempre bom, pelo menos aqui em Curitiba, né? A gente tem várias opções viáveis em universidades que promovem esse serviço para a comunidade, de fazer o serviço gratuito ou com uma taxa super baixa. Então,
independente de onde você estiver, acho que vale a pena procurar para ver se existe esse tipo de ação, né? Que também pode ajudar muito se o problema é financeiro, né? E tem também atendimento psicológico gratuito no SUS, pra quem não sabe. Eu não sabia. É através dos CAPS. Que nem CAPS, de Caps Lock, sabe? Aham. CAPS, que significa Centro de Atenção Psicossocial. Então, pra quem não tem recurso financeiro, né, hoje consegue procurar um atendimento gratuito no SUS. Maravilha. O próximo comentário do nosso ouvinte, Natanael Amorim, que diz o seguinte: hashtag 100 anos de sala 1604, parabéns pessoal pelo ótimo conteúdo. Comecei a acompanhar os podcasts recentemente e estou gostando bastante. A ansiedade é um problema que tenho enfrentado constantemente na minha vida. Tenho suspeitas de que tenho déficit de atenção. Já procurei um neurologista, mas não tive muito sucesso. Ouvir o relato de vocês foi muito bom e reconfortante. Eu sou extremamente perfeccionista, o que me gera muita frustração, que aumenta ainda mais a ansiedade. Tenho lutado ultimamente para não me cobrar tanto e me permitir errar e tomar o tempo necessário para aprender as coisas e não me forçar a ser o melhor em tudo o mais rápido possível. Não está sendo fácil. Mudei de país, estou deixando os meus pais para morar sozinho, não sei muito bem que faculdade fazer, preciso arrumar emprego. Resumindo, a vida está uma loucura. Comecei o curso de Fundamentos de Desenho na Revo e estou amando. Estudar com o pessoal e ver o empenho e dedicação de todos está me animando muito. E ver que todos têm dificuldades e estamos ali para aprender me ajuda bastante a não ficar tão ansioso e me cobrar tanto. Tento lembrar que se eu já soubesse tudo, não estaria no curso justamente para aprender e me aperfeiçoar. Peço desculpas pelo comentário gigante. Continuem com um ótimo trabalho. Grande abraço a todo o pessoal da Revo. Ihu! Valeu, Natanael. Bom, acho que comentar primeiro a questão de ter se mudado de país, tá morando sozinho, não sabe que faculdade fazer. Então, é uma coisa que a gente comentou no podcast, né? Que a gente tem que tomar consciência como é a nossa vida, né? A nossa história. E não se comparar com ninguém, né? Então, se ele tá passando por essa situação X, eu acho que todo mundo tem que parar e pensar o que você pode fazer naquele momento por você, né? Fazer o melhor possível com o que você tem. Que também é o que a gente comentou aqui no episódio com o Rafa, que o pessoal já ouviu agora, né? Então, ele comenta sobre você fazer a melhor omelete com os ovos que você tem. Então, acho que é bem isso, né? Você enfrentar uma situação diferente e conseguir encarar ela. E muito legal que ele tá empolgado com o curso, né? Muito bom quando você tem os colegas que estão animados junto com você. Porque é triste quando você tá num curso e a turma não te ajuda a ir pra frente, né? É claro que tudo depende só de você, mas quando você tem a galera junto é muito bom. É porque às vezes a gente se sente sozinho e é importante nesses momentos, muitas vezes, você procurar uma comunidade onde você consegue evoluir, consegue aprender com as pessoas, né? Então tem muita gente que procura fazer novas amizades dentro de grupos e comunidades diferentes, pode ser um esporte que você pratica, e nesse caso usar o desenho como uma forma de conhecer pessoas e entender que você faz parte de uma comunidade de pessoas que estão estudando desenho. Isso também ajuda não só a você evoluir no seu desenho, mas também a se sentir parte de algo um pouco maior. Sim. Então é isso aí, Natanael. Muito obrigado também pelo seu comentário. Um grande abraço para você também. E é isso aí, gente. Acho que ficamos aí com essa sessão de comentários. Não deixem de deixar os comentários sobre o episódio de hoje. E na semana que vem a gente vai receber um convidado aqui que é o Flávio, psicólogo que já participou com a gente em outros episódios. Deixem mais comentários, quem sabe a gente responde alguns junto com ele e vai ser bem legal. Então é isso aí, gente. Valeu e um abraço. Gente, obrigado pelos comentários. Até semana que vem. Tchau, tchau. Uhul!